Esse é o Fora da Norma e hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia com a Mari, que já é de casa. Na verdade, a gente tá em casa, né, Mari? Aqui trocando ideia, só que o tópico que a gente vai falar hoje, o tema, é um tema que tá cada vez mais quente, assim, no mundo em geral, que é o profissional do tipo T, ou a profissional do tipo T. Eu não sei se quem assiste já ouviu falar desse termo, tipo, profissional do tipo T. Mas pelo que eu tenho conversado com os cadetes da 42, e aí sempre que a gente fala cadete aqui, a gente tá falando das pessoas que são alunos e alunas da 42, certo? A gente chama de cadetes, assim, já vai se habituando aí com o nosso jargão, né? Os nossos termos. Mas sempre que eu converso com os cadetes da 42, Mário, eu percebo que isso daí ainda não é um termo difundido fora da bolha de tecnologia, assim, tão amplamente. Você, Mário, que vem de uma escola de habilidades diferentes da minha, né? Então eu estudei assim, desde a faculdade de programação e tal. Eu fui ter contato com a primeira pessoa designer na minha vida há uns, sei lá, 7 anos atrás, assim, muito pouco tempo. Você que veio do design, Mário, você já ouviu falar de profissional do tipo T ou é novidade também? Já são um pouquinho mais familiarizadas. Os designers, né? Quem são, como se alimentam, onde vivem. Eu acompanho muito o trabalho do Paulo Silveira. E o Paulo Silveira no Hipsters, inclusive outro podcast muito legal. Ele fala bastante sobre o Dev em T, né? Só que ele fala com um recorte mais de desenvolvedores tipo T. E foi muito interessante porque ouvindo um podcast dele, eu fiquei pensando, eu não sou Dev, mas talvez eu me encaixe. Porque eu tinha uma questão muito grande que, apesar de ser muito feliz com a escolha que eu fiz, eu amo ser designer, eu adoro design, eu gosto de estudar, é uma coisa que eu faço por hobby, e eu brinco que me pagam pra fazer isso, eu acho maravilhoso. Minha formação é design de produto, né? Mas ao mesmo tempo eu tive uma carreira que foi muito pouco linear. E eu ficava pensando, gente, né, se eu fosse trabalhar numa empresa formal, como é que ia ser esse meu currículo? Iam olhar, meu Deus, o que essa pessoa já fez, que já trabalhou com moda e meteorologia? Ia me contratar pra quê, né? Exato. Que função? Putz, eu não faço nada, então... Mas faz tudo, né? Não faz nada, mas faz Exato. tudo. Então eu ficava meio nessa. Daí quando eu vi essa terminologia, começou a me dar uma calma no coração. Eu falei assim, talvez seja um caminho, talvez, quem saiba eu sou uma profissional tipo T. Então, foi aí que eu descobri. Eu tava dando uma olhada na Wikipedia antes de começar aqui o programa e eu descobri que veio de designers esse termo. Isso é novidade. Tá vendo? Não à toa você se identificou ali. Faz um tempo, assim, que eu falo sobre profissionais do tipo T, sei lá, quando eu ia dar aula e coisa desse tipo. Porque dentro de tecnologia, né, e dentro da nossa bolha de tecnologia, a galera às vezes acha que o ideal é você se aprofundar muito em um tópico, em um tema, em um framework, em uma linguagem, em uma coisa só, e virar especialista naquilo e só naquilo, né? Então, esse profissional aí, pra quem tá assistindo aí, entra as letras, né, entra o T, né? O que é T? Antes de falar do T, eu acho que vale a pena falar do I, que é esse profissional. Que é o profissional que conhece sobre um tema, ou a profissional que conhece sobre um tema muito profundamente. E aí faz um I, né? Assim, tipo, você vai pensar nesse profundo, assim. E esse profissional era muito valorizado no passado, né? Então, sei lá, se pegar nossos pais, assim, nossas mães, nossos avós, provavelmente eles faziam uma coisa dentro da empresa que eles trabalhavam e faziam muito bem essa coisa. Durante 30 anos. É verdade, né? Durante muito tempo. Inclusive, se aprofundavam na empresa, né? Exato. Do tipo, era muito profundo o conhecimento nessa empresa. Você não era reconhecido justamente pelo que você fazia, muitas vezes você era reconhecido pelo tempo de empresa. Pelo tempo de empresa, ou pela empresa, né? Tipo, eu não sei nem direito que ele faz mais trabalho naquela empresa. Eu tenho certeza que vai se aposentar naquela empresa e, tipo, ele só vai aprofundando o I, né? Vai ficando um I gigantão, assim, ó. E, tipo, eu conheço muito disso. Mas o mundo é muito mais complexo que isso, né? Então as coisas estão mudando, inclusive as pessoas mudam mais de empresa do que antigamente, as tecnologias mudam, o mundo muda, os conceitos mudam, e aí vem a necessidade de você, conhecer profundamente sobre algum tema, porque a gente também não quer que pessoas sejam patos, né? Já ouviu a metáfora do pato, é muito boa, ele
nada, voa, anda, mas não faz nenhuma das três coisas tão bem assim, sabe? Boa. Então a gente também não quer profissionais do tipo pato, ou na nossa analogia, que não sejam i, né? Serão tipo uma barra, né? Assim, serão um hífen, que é tipo, conhece superficialmente de várias coisas, mas profundamente de nada. Então a gente quer profissionais, né? Acho que o mercado valoriza cada vez mais profissionais que conhecem superficialmente de vários assuntos e conseguem navegar nesses assuntos, mas que conheçam profundamente sobre algum tema, ou às vezes sobre vários temas, né? Pode ser um T, assim, com a perninha mais grossa, talvez, assim. Aquela letra, um pi. Um pi, pode ser um pi, né? Na K21, hoje eu trabalhava, a galera falava que pode ser um profissional do tipo pente quebrado, que é do tipo um pente assim, vários dentes, sabe? Descendo em várias áreas. Vamos cunhar o termo profissional do tipo pi. Profissional do tipo pi, tá aí, Quantas casas depois da vírgula? E eu acho que isso tem muito espaço hoje, porque, e aí recorrendo ao que a gente fala de human coder, né? Acho que ser human coder envolve você não só saber sobre alguma tecnologia, alguma coisa específica, mas você também saber bem sobre como se relacionar, saber bem sobre produto, saber bem sobre design, sabe? Esses skills que eu não tive sobre design me fizeram muita... Quanto software ruim eu já fiz por falta de noção básica de design de produto, assim, mínimo, né? Dentro dessa sua trajetória, Mário, até você se identificar como profissional do tipo T, você sentia que a galera em volta também estava fazendo esse movimento? Ou o mundo ainda estava mais defasado, assim? Eu acho que em relação à faculdade que eu fiz especificamente, até foi uma faculdade bastante legal, assim, né? Eu já comentei algumas vezes. Beijo, Instituto Federal de Santa Catarina. Eu tenho que lembrar, né? Um bom filho a casa torna. Eu me formei lá e o profissional de design, especificamente, ele é naturalmente do tipo T. Por quê? Porque você aprende, né, as bases do design e tal, mas dificilmente da galera que se forma vai trabalhar com a mesma coisa. Então, da galera que se formou comigo, hoje eu tenho colegas que trabalham com design de barcos na Itália, tem pessoas que trabalham com design de moda na Alemanha, tem gente que trabalha com design de ônibus. Teve uma menina até que foi super engraçado, que ela foi para design de funerária. Eu nunca imaginei que fosse tinha necessário. Designers ali trabalhando. Exato, e realmente é um produto, né? A partir do momento que você pensa que tem composição de materiais e que precisa ter um desenho específico e atender uma série de padrões. Então, acho que isso era muito claro, assim, pra gente. Então, todo mundo saía da faculdade e a gente tinha certeza que dificilmente a gente ia trabalhar com a mesma área. E é muito legal porque hoje eu tenho um network de pessoas, de colegas que trabalham em N áreas do mundo, né? E a faculdade em si também, ela teve uma leitura que era muito focada no problema. Então, desde o começo, a gente não aprendia a fazer um produto, a gente aprendia a resolver um problema. Então, não é assim, vou fazer uma cadeira. Não, a pessoa precisa sentar. E para isso, o que eu vou fazer? Eu acho que essa é uma pergunta muito de criatividade, né? E eu hoje me identifico muito com... Apesar de não ser uma programadora, de ser uma desenvolvedora, eu amo o mundo da tecnologia e estou cada vez mais próximo. E quem sabe um dia eu me torno uma dev. Fazendo pi, né? Fazendo pi aí. Exato, fazendo pi. Mas eu gosto muito de dados, eu gosto muito dessas análises que são feitas. E eu vejo muito isso, assim, né? De que toda a cabeça do design, na verdade, o design, eu brinco que ela não é uma profissão, né? É um jeito de pensar. Então, tudo que eu aprendi a pensar, como eu aprendi a pensar, hoje eu posso aplicar em absolutamente qualquer área, né? Então, eu acho que a faculdade, ela já trouxe um pouco disso, assim. Então, a gente tinha os projetos, que eram, a gente chamava de projetos integradores, eram os PIs. Eles eram os desespero de todo mundo. A gente começava com um grupo e tinha um problema para resolver. Então, que seja, né? O desafio desse semestre é novas formas de relaxar. E daí tinha grupo que trazia uma boia, tinha grupo que trazia um balanço, tinha grupo que trazia uma nave espacial, tipo... Então, a criatividade era muito exercitada nesse lugar, né? Então, acho que vem daí um pouco dessa essa noção de profissional em T, sem mesmo antes de saber que era esse nome que dava. Eu torço muito para as faculdades hoje em dia estarem pegando um pouco disso, assim. Quando eu fiz faculdade, era tipo o contrário disso. Eles tentavam fazer isso um pouco com administração, né? Eu estudei sistemas, então tipo, putz, beleza, você vai conhecer sobre programação mais profundamente, mas eles traziam a administração um pouco mais aprofundando dentro de tecnologia, sabe? E era muito superficial, assim, qualquer outra coisa. E eu acho que é essencial ter uma disciplina de design dentro
de tecnologia hoje, porque depois que eu comecei a ter contato com pessoas que eram designers, por exemplo, a gente está usando aqui designer como um dos elementos que você pode conhecer mais superficialmente se você for de tecnologia, né? Ou tecnologia como um dos elementos que você pode conhecer mais superficialmente se for de design. Mas depois que eu conheci pessoas de design, né, que eu comecei a desenvolver o meu T aqui também, um pouquinho de design, hoje eu não me sinto muita autoridade assim pra falar, mas beleza, superficialmente eu consigo lidar. Eu percebi o quão tarefeiro eu era, Mari. Isso é muito doido, né? Assim, meus amigos designers, e assim, um abraço pra todos os meus amigos designers dessa vida, mas eles começaram a me mostrar o quão tarefeiro eu era, né? O que é tarefeiro? É do tipo, me manda fazer que eu faço. Sabe? Sem nem perguntar, né? Sem nem perguntar. Que é bem clássico do profissional do tipo I, né? Que é do tipo, eu tô aqui pra bater aqui esse prego, sabe? Ah, mas pra que esse prego vai servir? Usa cola, né? Tipo, usa outra coisa. Nem põe o prego, pô. Esse prego vai servir pra pendurar uma arte que é muito feia, assim, que vai destoar. Tipo, não vai funcionar nesse ambiente. Mas, tipo, não, tô aqui pra bater o prego. Isso daí você fala lá com... Teve uma reunião que eu participei uma vez, virou até meme, assim. A gente tava na reunião, e aí uma pessoa fez uma pergunta pra outra. Ah, e tal coisa, né? E não era a área de conhecimento dessa outra pessoa. E aí a resposta foi, essa coisa aí, ó. Essa coisa aí você fala lá com a Laor, não é comigo. Aí perguntava outra coisa, não, isso daí você fala lá com a Laor. Então, é tipo, o profissional do tipo I é esse do tipo, não, eu tô aqui pra fazer isso e só isso e não me pergunte mais. E aí você acaba virando um tarefeiro. Né? Eu virei um tarefeiro ali que tu tipo, me diz que eu faço, me diz que eu faço. E a consequência disso é que você acaba investindo muita energia em coisas que às vezes até são divertidas de fazer. Do tipo, não era que eu fazia, putz, tá chato pra caramba. Mas que no final não vai impactar ninguém, sabe? No final não vai resolver problema nenhum. E esse é o perigo de ser tarefeiro. Porque às vezes você justamente escolhe a tarefa que você gosta. Eu tinha tem um exemplo que foi muito engraçado na startup que eu tive, né? Eu tive uma startup de meteorologia X, né? Olha o Pi aí se formando, né? E na época a gente ia fazer uma campanha e tudo mais. E eu lembro que eu queria muito fazer um guarda-chuva. E daí a galera falava, não, gente, mas a gente primeiro precisa colocar o site no ar, precisa fazer isso aqui. Não, mas o guarda-chuva já tá pronto. Não, mas é que não adianta ter o guarda-chuva pronto se você não fizer todas essas outras etapas. Gente, mas ele vai ter o cabo de madeira. Aí tem um pouco desse lugar, assim, de você entender. Eu acho que as bases do design, elas ajudam muito a gente a entender que são duas áreas que são minhas paixões, né? Que é design e psicologia. E quando elas funcionam juntas, né? Elas dão muito a entender isso, assim, de... Cara, pra quem você tá fazendo? Porque se você não tá fazendo pra alguém, por que você tá fazendo? Então, assim, óbvio que, beleza, eu tô aqui no meu tempo livre, tô fazendo um hobby. Não é sobre isso, estou falando sobre trabalho, sobre o que você está produzindo, o que você está deixando de legado pro mundo. Então, até na 42 mesmo, eu já tive várias conversas com a galera, assim, de tipo, mas pra quem? Essa pessoa quer? Não, mas eu vou fazer uma bolsinha aqui, um app pra minha avó. Mas a minha avó não quer usar celular, por que eu vou fazer um app pra minha avó? Eu vou resolver o problema dela de outro jeito. Então, eu acho que tem muito desse cuidado, né? Pra gente se tornar tarefeiro é muito fácil. A gente escolhe fazer o que a gente quer. Porque daí a gente tem a sensação de produtividade, de volume, e acaba não impactando a vida de ninguém. É aquele jargão, né, a gente acaba amando muitas vezes a solução, mas sem entender direito o problema, né, entre o jargão do é o meu problema, não a solução, assim, que problema você tá resolvendo pra quem, né, o problema de quem você tá resolvendo. Tem até um livro muito bom acho que é do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. É o Golden Circle. Golden Circle, muito bom. E aí a gente começa a expandir, você falou de psicologia, é outra parte, talvez, do T, que foi negligenciada durante muito tempo dentro de tecnologia, que entra até no com quem você tá fazendo, né? E esse aspecto social da coisa, porque quando a gente fala de, sei lá, human coders, né? Termo que a gente usa bastante na 42, a gente fala sobre relações também. Sobre do tipo, não é você... aquele estereótipo, né? Da pessoa que desenvolve, que é a pessoa que tá dentro de uma sala escura, sozinho, né? Aí, tocando tecla, não é real. O capuz. Tem que ser com o capuz, assim, né? Meia luz e tal. O Mr. Robot. Mr. Robot. Isso daí é um estereótipo que não casa com o desenvolvimento de produtos na vida real, né? O desenvolvimento de produtos na vida real envolve você usar várias mentes, né? Assim, várias mentes pensando sobre o problema que a gente quer resolver.
Então acho que essa parte da psicologia também tem me atraído muito nesse lance do profissional tipo T. E aí, óbvio, não tô falando aqui que, sou psicólogo, tenho qualquer habilidade profissional de psicólogo. Não. Mas pelo menos hoje eu entendo que quem trabalha comigo, direto ou indiretamente, é também um ser humano. E existem modos de você lidar com a mente humana, existem modos... Então acho que é mais uma habilidade do profissional do tipo T, principalmente dentro de tecnologia, que vem ganhando força. E aí tem vários movimentos, né? Sei lá, tem o Daniel Pink, que é um cara que escreve muito sobre isso. Tem o Management 3.0, o Jürgen Apel, assim, tem várias bibliografias, várias referências desse tipo de tópico, que às vezes parece, putz, mas isso daqui não é tecnologia. Mas é tecnologia, só não é do tipo aprofundando o I. Tipo, não é você ficando mais fera ainda naquele framework específico, sabe? Mas é você colocando ali o seu T um pouquinho mais pro lado para conseguir lidar melhor com pessoas, para resolver problemas de pessoas reais. Enquanto você estava contando, Mari, sobre o guarda-chuva, a avó que não usa celular, mas que vai ter um app para usar, eu lembrei que quando eu comecei a programar, se eu for puxar assim, eu acho que nos primeiros 2, 3 anos, eu não fazia ideia de quem usaria o software que eu estava fazendo. Me dá até uma dor pensar nisso, assim, do tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer, porque vinha uma especificação, né, vinha ali uma task para fazer, então eu sabia qual que era a task, mas se você me perguntasse, a pessoa que vai usar isso é uma pessoa geralmente de 50 anos ou de 25? Não sei. É uma pessoa que geralmente, sei lá, trabalha das 9 às 6 ou uma pessoa que trabalha mais à noite? Não sei, tipo, podia chutar qualquer coisa, mas eu não consegui instanciar quem é essa pessoa. E aí eu penso hoje, como que eu vou conseguir resolver o problema da pessoa se eu não sei quem é a pessoa, né? E aí eu me via na posição de tarefeiro. Mais uma vez ali fazer uma coisa que é divertida, me dá dinheiro, eu gosto de fazer, mas que no final não vai resolver o problema de ninguém, né? Sabe que você tá falando isso? Lembra muito de um... Tem um workshop que a gente trabalha na 42, logo que a galera entra, que é o workshop de empatia. E é um dos momentos que eu mais gosto de fazer com a galera e tal, porque é um momento de muita conexão, né? Empatia, ela tem tá caindo no estereótipo das pessoas não entenderem direito do que significa, e porque realmente, quando a gente traz o conceito de você se colocar no lugar do outro, é algo impossível de fazer, porque o outro é o outro, você é você, cada um tem suas vivências, você não consegue, mas você consegue exercitar isso. Então, assim como andar de bicicleta, uma linguagem, um idioma, você consegue exercitar o tentar se colocar no lugar do outro, né? E tem uma designer que ela é muito conhecida, ela é mãe do design universal, que é a Patrícia Moore. E a Patrícia Moore, ela teve um experimento que foi muito interessante, que, se eu não me engano, foi na década de 60. Ela se vestiu como uma idosa de 80 anos. Ela colocou uma meia apertada, alguns pesos nas pernas. Ela colocou luvas para dificultar o tato. Ela usou um óculos que embaçava um pouco a visão, colocou algodões nos ouvidos para não conseguir enxergar bem. What? Obviamente, né, uma idosa com bastante limitação ali. Óbvio que nem todo idoso é assim, mas nesse caso ela tentou experimentar a cidade com essa perspectiva, que era uma perspectiva diferente da que ela vivia diariamente. E o que ela viveu no dia a dia trouxe para ela muitos insights de criar novos produtos. Então, um dos produtos que ela criou foi... Hoje a geladeira é do jeito que a gente é por conta dessa mulher. Porque eu não sei se vocês lembram, aquelas geladeiras retrô, elas têm uma alavanca. Sim. E pessoas que têm artrite têm dificuldade de abrir aquela alavanca. Então, ela criou um jeito que você abria sem essa necessidade dessa pressão nos dedos para que você conseguisse abrir. Outra coisa que ela criou também foi aqueles cabos com ranhuras, sabe? Tipo, para aqueles gripes para não escorregar. Ela que criou esse tipo de design. Então, e não era algo do mundo dela. Não era algo que ela vivenciava no dia a dia. A partir do momento que ela saiu da zona de conforto dela e tentou experimentar a vida pelos olhos de outra pessoa, ela conseguiu ter muitos insights, né? Então, eu acho que quando a gente está falando sobre design, que a gente está falando sobre desenvolvimento, a gente precisa ter muito essa humildade, né? Que é uma humildade de você entender que você não tem a noção, você é a sua régua do mundo. Você não tem noção do mundo.
Eu tô fazendo uma pós em psicologia agora, porque eu realmente senti necessidade de aprofundar no tema, e é uma coisa que eu tô amando. Até brinco com meu marido que a gente fala que a gente não vê a hora de se aposentar pra poder estudar full time, sabe? Tipo, eu queria só fazer isso da vida, porque é muito gostoso você descobrir outras coisas. E tava falando, era uma aula sobre diversidade, e citando Darwin. E eu achei muito legal, porque eu falo assim, que a diversidade, na verdade, muito mais do que também uma palavra da moda, ela é um mecanismo de sobrevivência da espécie. A partir do momento que você tem genes diversos, a partir que existe uma bomba ou algum tipo de desafio genético que coloque parte da população, dizime parte da população, a outra parte consegue sobreviver porque você tem essa variabilidade genética. Então, quando a gente fala sobre diversidade nas empresas, é muito sobre isso também, né? Sobre, tipo, você garantir que você tem diferentes visões e que essas visões vão te trazer pontos que você não estava entendendo, que você não estava imaginando que esse software que você está colocando toda a tua equipe de engenharia para fazer, que é um software para mulheres, não tem nenhuma mulher no time. E daí chega pro público e as mulheres falam, mas eu não pedi isso, eu não queria isso. Não faz sentido para mim. Então, acho que essa empatia, assim, junto com a diversidade, elas são pontos, né? Que quando a gente fala sobre desenvolvimento de software, poucas vezes se passa por isso, né? De tipo, nós não queremos criar pessoas profissionais que desenvolvam linhas de código e apenas isso. A gente quer criar pessoas que saibam pensar. E que essas pessoas que saibam pensar, elas questionem desde ética, né? Ética dentro das empresas, questionem funcionalidades, questionem, enfim, eu acho que até a própria cultura do lugar. E é óbvio que é muito difícil, é um baita desafio, mas eu acho que não tem outro caminho, certo? Não tem outro caminho. Não tem. Inclusive, na 42, eu acho que isso é um dos pontos que me apaixonou bastante, assim, que é a quantidade de backgrounds que as pessoas já trazem, de bagagem que as pessoas já trazem quando chegam na 42, né? Então, é bem comum a galera chegar, tipo, sem ter nenhuma noção de programação, tipo, nunca programei na vida. Eu fico bem feliz com isso, né? Tipo, putz, ó, tá aí toda uma oportunidade para aprender. Mas essa pessoa que nunca programou na vida conhece profundamente sobre outros assuntos, né? Então, por exemplo, tem um exemplo bem prático, assim, a Tuca, que hoje trabalha com a gente. A Tuca, ela trabalhou a vida inteira com fotografia, então ela conhece muito sobre fotografia. Inclusive, uma vantagem, né? Quando a gente faz os eventos lá na 42, assim, rolam uns vídeos, umas fotos muito assim, porque ela conhece bastante sobre isso. E ela entrou na 42 e aí começou a aprender sobre programação. E hoje ela conhece bastante sobre fotografia e tá aprendendo cada vez mais e conhecendo mais sobre programação. E aí, se você pega toda a comunidade da 42, assim, eu fico sempre meio... Qual o limite, sabe? Assim, do tipo... Se a gente fosse montar uma banda com os cadetes, tipo, tem certeza que tem pelo menos uns, sei lá, X músicos ou músicas profissionais dentro da 42, sabe? E aí tem gente que é dançarina ou dançarina profissional dentro da 42. E aí eu fico pensando, nossa, esse tipo de ecossistema, de ambiente, eu acho que é o que vai prevalecer para o futuro. Assim, é o que vai ter mais sucesso dentro desse mundo complexo e que requer adaptação que a gente cada vez mais está vendo, né? Assim, redes sociais, internet, né? Internet, do tipo, uma criança que nasceu há 12 anos atrás, ela consegue falar sobre qualquer assunto porque ela tem o Google. Então é só dar meia hora para ela que ela vai ver um vídeo no YouTube aqui, vai aprender sobre o assunto X e vai começar a explorar, né? Diferente de antes que você só... Putz, uma coisa só que você vai estudar pro resto da vida, né? Especificamente. E às vezes eu acho que tem um outro ponto aí, que é o concluir os estudos. Eu acho tão esquisito isso, que é tipo, eu vou parar de estudar. Tipo, beleza, já vou me aposentar, acho que agora eu não preciso aprender mais nada. Eu acho isso tão estranho, assim, e pega muito pra mim, assim, pessoalmente. Eu até tava tendo uma conversa com meu pai esses dias, né, que ele se aposentou e tal. Ele falou, cara, tô vivendo minha vida de aposentado. Eu falei, tá, pai, e agora? O que você vai estudar? Aí ele me olhou assim, tipo, como assim? Eu tô aposentado? Não preciso estudar mais, mano. Tipo, pelo contrário, parou, chega. Exato, deu pra mim. E eu entendo também, porque vem de uma carreira que teve muito estresse, precisou se dedicar muito e tal. Mas eu tendo a entender que hoje, quando a gente fala, né, desse profissional em T, obviamente ele tem essa possibilidade de se desenvolver em várias outras áreas,
Mas ao mesmo tempo é importante que, né, nem que não seja nesse eixo principal, mas que ele continue aprofundando o que ele já sabe muito, né? Então, eu, por exemplo, hoje até falei, né, eu tô fazendo essa pós de psicologia, mas ao mesmo tempo eu também tô fazendo um curso de desenho. Porque é algo que eu gosto, é algo que tem a ver com o que eu estudei e porque faz sentido para mim. Muito provavelmente eu não vou usar exatamente o que eu tô aprendendo nesse curso no meu trabalho hoje, no dia a dia. Mas é algo que me traz essa profundidade técnica da profissional que eu sou. Então, é muito legal, assim, também você não abandonar, né? De tipo, eu sou advogado ou advogada e, não, beleza, eu vou migrar de área e eu nunca mais quero nem ouvir falar daquilo. Óbvio que tem casos que, beleza, a pessoa largou e ok. Mas que a maneira de pensar que te levou até aquela profissão, ela pode te ajudar, inclusive, as novas carreiras, as novas habilidades que você vai construir, né? O contexto mais amplo, ele tá todo conectado no final, assim, e acho que entra de perceber quais são as conexões e ir navegando por elas. Porque estudar não necessariamente significa parar, abrir um livro e ler um livro de ponta a ponta. Estudar pode ser só trocar ideia com alguém, estudar pode ser só fazer alguma coisa, né? Sentar, fazer. Então, o que você vai fazer sobre vários aspectos, né? Às vezes, numa viagem ali, você tá aprendendo coisa pra caramba e que conecta com outra. E acho que enxergar essas relações talvez seja o pulo do gato. Tem uma disciplina hoje que eu venho estudando bastante, que é o pensamento sistêmico, que fala exatamente desse enxergar o todo e a conexão entre cada uma das partes. Eu acho que talvez seja esse o skill, né? A ser desenvolvido, assim, do tipo, beleza, isso daqui que eu sei sobre tecnologia, como se conecta com isso sobre psicologia, como se conecta com isso sobre direito, como se conecta com aquilo, e as conexões vão surgindo, e acho que essa evolução para o profissional do tipo T acaba sendo natural. Se você for curioso, né? Ou curiosa, se você for atrás. Tem um conceito da neurociência que eu gosto muito que chama neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se modificar plasticamente dependendo dos estímulos que ele recebe. Então ou seja, na prática, tudo que você pratica, você tem a tendência de ficar muito bom. Então, se eu leio muito e eu pratico isso muito, eu tenho a tendência de ler cada vez melhor e de me tornar melhor nisso. Só que isso também tem um lado negativo. E qual é esse lado negativo? Eu estava conversando com alguns alunos esses dias, com algumas alunas, qual é o lado negativo disso? Hoje em dia a gente tem redes sociais e as redes sociais estão nos levando e nos anestesiando a usar cada vez mais conteúdos cada vez mais rasos. Uhum. Então, a partir do momento que você passa horas do seu dia consumindo conteúdos de 15 segundos, adivinha o que vai acontecer com o seu cérebro? Adivinha o que vai acontecer com o seu foco? Você vai ficar cada vez melhor em prestar menos atenção. Você vai ficar cada vez melhor em não conseguir aprofundar num assunto. Você vai ficar cada vez melhor em se tornar uma pessoa ansiosa, porque você vai querer aquele conteúdo que ele seja rápido. Porque quando você tem a tendência de ficar consumindo 15 segundos, e você para ler um artigo científico de 17 páginas, você não vai conseguir. Então, até eu estava lendo um artigo esses tempos que foi muito interessante, eu vou colocar depois na descrição desse vídeo. Editor, aqui me embaixo, lembra, aqui embaixo, eu vou colocar. É que é um artigo da Forbes, que ela fala sobre uma rede social dessa, que eu não vou citar o nome, mas que fala sobre esses 15 segundos, e que diz que é como se fosse uma droga socialmente aceita para crianças. Porque as crianças, elas ficam viciadas e a criança, a infância, né? Ela tá num momento em que o cérebro dela absorve absolutamente tudo. Então, ele precisa de estímulos. E se você coloca uma criança consumindo esse conteúdo tão raso e tão efêmero por tanto tempo, o cérebro dela vai se tornar excelente nisso. E isso é um problema gigantesco. E a gente sabe o porquê, né? Então, quando a gente fala, né, sobre... que os nossos alunos, a gente fala bastante sobre resiliência, sobre que é uma escola bastante puxada e que demanda e exige muito, é porque justamente quanto mais você lida com essa pressão, quanto mais você se coloca nesse lugar, melhor você fica. Sim. Então você vai criando essa musculatura emocional, né, para isso. Inclusive no aprofundamento dentro da própria engenharia de software, né, que esse é um ponto interessante porque hoje é difícil de você encontrar pessoas que estão se aprofundando em engenharia de software, sabe, que é o que a 42 propõe, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da 42, que é do tipo, putz, ó, você vai começar a se aprofundar em engenharia, e você vai se aprofundar. Óbvio que desenvolver outros skills, sim, né, acho que a 42 é um exemplo bom de formar profissionais de tipo T, porque você vai
ter ali os skills de relacionamento com outras pessoas, de ensinar, né? Enquanto você aprende, né? Você ensinar nesse modelo de pedagogia, mas é um aprofundamento. E aí, para quem acho que já vem muito acostumado com coisas superficiais de 15 segundos, assim, eu sei sobre isso, sei sobre aquilo, eu acho que é meio que retreinar o cérebro, né? A ir se aprofundando, a focar e a olhar. Eu acho que talvez as redes sociais, a hipótese aqui, as redes sociais estejam deixando o T mais próximo de ser um hífen, né? Assim, tipo, tirando a perninha do T, né? Limando, cortando a perninha do T. E eu me senti assim muito vendo o Twitter esses dias, assim, eu percebi, sei lá, várias notícias e coisas acontecendo. E eu sabendo superficialmente sobre várias delas. Às vezes clica num link, clica em outro e tal, mas eu sabia que era muito conteúdo, tipo, amplo, né? Assim, tipo, a variedade de conteúdo, mas tudo muito superficial. E aí eu dei uma limpada nesses tempos, assim, do tipo, putz, ficar um pouquinho longe. E aí eu começo a perceber a minha falta de foco. Do tipo, putz, a não ser que eu seja obrigado a focar em alguma coisa, porque eu tenho um deadline, porque eu tenho alguma coisa pra entregar, dificilmente eu consigo parar de focar. E eu acho que já é efeito dessas redes sociais, do tipo, putz, eu tô indo muito amplamente na variedade de conteúdos, mas pouco profundamente em alguns deles, né? Parando pra ler. E aí volta pra livro, volta pra coisas mais... E é isso, essas notícias, né, que a gente consome, elas são uma linha de conteúdo que já basta, muitas vezes, para uma conversa rápida de bar e tudo mais, mas que se você dá um duplo clique, a pessoa não consegue aprofundar. Então, eu vi um meme muito interessante esses dias falando assim, cansei de discutir sobre a eficácia da vacina, agora vou discutir sobre a guerra no leste europeu. São dois assuntos extremamente sérios, extremamente importantes. Complexos demais. Complexos, e que a perna do T de quem tá discutindo isso daqui tem que estar longa. Muita. Tem que estar longa. Então, assim, são pessoas que... E tudo bem se você quiser fazer parte dessa conversa e você quiser entender. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é ouça mais do que fale, né? Então, a gente tem uma pressa de se posicionar, de, eu preciso falar o que eu acho. E nesses dois assuntos, especificamente, são assuntos muito relevantes para a humanidade como um todo. E que não dá para ler um texto ou uma matéria que muitas vezes a pessoa nem lê, ela fica lendo essas linhas de notícia, e que essas linhas de notícias já formam a opinião dela a respeito daquele assunto, sem embasamento científico para aquele negócio. Então, acho que tem esse cuidado, essa responsabilidade, né? De tipo, cara, eu quero falar sobre isso, eu vou estudar sobre isso. Eu vou bancar isso. E às vezes quase que se achando em pé de igualdade com quem já estudou profundamente o tema há muito, muito, muito tempo. A internet traz essas coisas, acho que é um risco. É um risco bem grande. E por isso que fake news tem tanto espaço, porque você não dá esse duplo clique, né? Você, tipo, eu recebi aqui no Zap que o tio Serjão me mandou que agora mascar a bala de gengibre resolve. Você vai tipo, mas quem que falou? Não, foi o Serjão no WhatsApp, nunca mentiu pra mim, não ia ser nessa mensagem. É confiável. É confiável, exato. E daí tem lá os cientistas, as cientistas de cabelo em pé, tipo, meu Deus do céu, como é que a gente faz chegar essa informação? Porque a informação séria, a informação embasada, ela muitas vezes não é tão sexy quanto não vende emojis. Também, não vende tão bem, né? Atenção. E eu acho que tem esse cuidado também, né? De quando a gente tá falando sobre profissionais com essa capacidade de aprender muitas coisas, mas entender o que aprender muitas coisas não é ler um tweet. Né? Para aprender muitas coisas é dedicar tempo para isso. Né? Não seja um hífen, né? Não seja um hífen. Campanha, gente. Hashtag não seja um hífen. Não seja um hífen. Eu queria muito saber o que as pessoas que estão assistindo ou ouvindo estão estudando, o que elas estão tentando se aprofundar, quais outras gamas de conhecimento que elas estão ali formando o T, assim, como que tá essa vida de profissional do tipo T? E eu queria deixar agradecimento aqui, Mari, por você estar... Acho que gravando esse episódio também tá trabalhando assim junto comigo. Tem um outro episódio que a gente lançou recentemente sobre pair programming, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema de profissional do tipo T, porque no final, quando você, como uma profissional que tem habilidades específicas que eu não tenho, trabalha junto comigo, isso me torna automaticamente também um profissional melhor. E eu acho que essa é a mágica da gente estar em sociedade e convivendo. Então fica aqui o agradecimento, Mari, por me fazer alguém que se apaixona pelo problema mais do que pela solução, do que um tarefeiro que está simplesmente aqui para entregar o que quer que
estejam pedindo, né? Boa, obrigada. A gente até semana que vem.